Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu escolhi um tema que é baseado num livro que eu li, que é este livro aqui, ó. Ponto de inflexão do Flávio Augusto da Silva, que é o fundador da WhatsApp, uma das grandes escolas de inglês do Brasil, um mega ultra power empresário, uma das pessoas hoje reconhecidamente um dos melhores empresários, um dos grandes empreendedores do Brasil. Ele hoje não vive no Brasil, ele tem inclusive um time de futebol, isso para quem não conhece, né? Muita gente já conhece, que é o Orlando City, que é inclusive o time que joga o Kaká. Ele comprou esse time e ele construiu o estádio desse time. É um cara que tem uma visão tremenda e muita gente ainda não conhece a história de vida dele e não sabe. Ele é o criador do canal Geração de Valor, enfim, que é um canal fantástico para quem quer pensar fora da caixinha. É um canal que tem aí conteúdo que te leva a fazer diversas reflexões. Enfim, e esse cara, eu já tinha lido os 3 livros anteriores dele, que são justamente Geração de Valor 1, 2 e 3. Isso tem me dado um start, tem mudado o meu mindset aqui dentro da minha cabeça, as coisas girou vários botõezinhos aí. E esse camarada tem muita coisa para nos ensinar. E neste livro Pontos de Inflexão, ele fala um pouco a respeito da vida dele. É quase que uma biografia, só que baseada neste conceito que é o conceito de ponto de inflexão. Então, dentro de como ele classifica, porque ponto de inflexão é um conceito linkado aí à área de exatas, né? Se você procurar na internet, vai aparecer um gráfico assim, que tem um gráfico e uma curvatura que chega num ponto, ela simplesmente muda a curvatura dela. Então, e há um ponto que determina essa mudança. Então ele fala assim, no conceito dele, ele diz assim, a gente toma decisão o tempo inteiro, a maioria dessas decisões é corriqueira, mas tem alguns pontos que são determinantes em relação ao nosso futuro. E aí ele define, então o que são esses pontos de inflexão? São decisões que têm o poder de mudar o rumo da nossa vida. E é interessante porque dentro do livro ele pega 10 pontos principais de inflexão da vida dele que ele identificou e que foi determinante para ele chegar aonde ele chegou hoje e que ele sabe que ele vai ter outros pontos de inflexão na vida dele para poder realizar o sonho que ele tem de alguns projetos que ele tem para daqui 10, 15, 20 anos, enfim. Vou compartilhar com vocês algumas das decisões, quer dizer, nos 4 primeiros capítulos ele apresenta 4 decisões, 4 pontos de inflexão importantes, sendo que os primeiros ele percebeu depois, mais para frente, quando ele parou e olhou para trás e falou assim, olha, esse foi um ponto de inflexão, a partir de um exercício de reflexão. Então, ele diz que o primeiro ponto que ele identifica como realmente um ponto determinante, ele conta que quando ele terminou a 8ª série, ele tinha o sonho de estudar num colégio naval e ele estudou, se dedicou, a mãe dele pagou cursinho para ele, ele fala que a condição de vida dele não era fácil, os pais não tinham uma condição social boa, a mãe dele tinha 2 empregos, enfim, e um emprego dela determinava, na verdade, o salário inteiro dela, ela começou a destinar para um cursinho para que ele pudesse se preparar. Só que ele tinha bastante dificuldade nesse processo de aprendizagem, ele não estudava com facilidade, não tinha boa desenvoltura nos estudos. Estudou, se dedicou, e aí ao final, né, a mãe dele investindo nele no cursinho, e prestou a prova e ficou muito longe de passar. E aí ele teve que tomar uma decisão junto com a família dele. Desisto, continuo, estudo o ensino médio, quer dizer, entro no ensino médio e continuo fazendo cursinho e vejo se eu consigo levar essas duas coisas e me preparar para o próximo ano, porque é uma prova que é feita uma vez por ano, ou então simplesmente continuo e nem entro no ensino médio e me preparo totalmente, assim, dedicação total. E ele acabou decidindo se dedicar totalmente ao Colégio Naval. E aí dessa vez realmente ele estudou, ele viu que ele estava tendo resultado, ele fez diversos simulados, ele foi se preparando e quando chegou na prova, fez a prova, não passou. Mas por pouco dessa vez, quer dizer, foi por muito pouco. E aí ele teve que tomar a decisão se levava adiante, se não. Havia a questão da mãe dele que estava investindo todo o salário de um dos empregos dela, enfim, e os pais um pouco preocupados com essa condição. Enfim, no final das contas ele decidiu
alguns dos colegas dele que também tinham tomado essa decisão de se preparar o ano inteiro e não passaram, desistiram, foram para o ensino médio numa escola regular mesmo e tudo certo, mas ele acabou decidindo, junto com a família, continuar e aí sim, na terceira vez ele passou. E aí é interessante porque tem uma parte curiosa nessa história que é determinante em relação a valores, ao caráter, à integridade, diversos valores que para ele se desenvolveram e um próprio processo de maturidade que surge a partir de todas essas decisões que ele tomou. Quando ele entra na escola naval, no colégio naval, ele percebe que aquilo não é para ele e, na verdade, todo mundo que está lá também percebe que aquilo não é o perfil dele. Ele insiste, permanece, mas ele acaba dando problemas lá e a direção, num determinado momento, chega para os pais e fala, ó, nós decidimos que ele não vai continuar estudando aqui. Quer dizer, poxa, um pensamento de, poxa, toda a preparação foi em vão, o tempo que eu estudei foi em vão para passar e agora a escola simplesmente decide que eu não posso continuar. Os pais dele, principalmente o pai dele, ficou bastante chateado com isso, mas aí ele levou adiante o ensino médio numa escola regular mesmo e tal, e agora já, quer dizer, todo esse preparo que ele teve para passar na prova da escola naval, foi um negócio que deu para ele, ele aprendeu realmente como estudar, ele aprendeu realmente como buscar informação, como dominar informações, e aí quando ele terminou, né, num processo aí pensando em ir para uma faculdade, quando ele terminou o ensino médio, tinha um concurso público para a escola naval. Ele foi, prestou, passou, e o pai achava assim, poxa vida, meu filho perdeu a oportunidade porque deixaram ele embora. O pai dele fez tudo. Quando a direção foi conversar com os pais dizendo que ele não tinha um perfil e que eles não iam aceitar o Flávio continuar estudando lá, o pai ficou chateado, tentou reverter a situação e não conseguiu. Mas aí o Flávio Augusto passa no concurso para a escola naval, mostra para o pai, fala, olha aqui pai, passei. O pai fala, uau, então você vai estudar? Ele fala, não, porque não é o meu perfil. Mas só para você saber que essa não foi uma decisão tomada por mim, né? Eles decidiram me tirar da escola, mas eu já não estava satisfeito lá, mas não tinha maturidade de entender isso. Então ele fala que esse foi o primeiro ponto de inflexão da vida dele, essas decisões que ele tomou em relação à escola naval, a sua preparação para estudo e até mesmo prestar o concurso depois para honrar o pai dele.